Já quero começar esse vídeo dizendo que eu não estou falando de privacidade na relação, mas eu estou falando de privacidade da relação. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você é aquela pessoa que toda vez que acontece algo de bom ou de ruim, você já sai contando para todo mundo ou posta nas redes sociais? Sim, gente, a gente vive num mundo atualmente que a gente poderia dizer que está constantemente conectado. E nessa história, cada vez mais as pessoas compartilham com os conhecidos, com as pessoas que convivem ou até com desconhecidos, cenas e capítulos das suas vidas de casal ou vida pessoal que anos atrás seria inimaginável que outras pessoas poderiam ver ou saber a respeito. Porém, do meu ponto de vista, a gente precisa ser bem cauteloso em relação ao que a gente compartilha e com quem a gente compartilha em relação à nossa intimidade de casal, seja esse compartilhamento aí online ou não. A gente não pode negar que, concomitante a esse movimento de compartilhar aí um monte de coisa na internet, ou com os amigos e com os familiares, a gente também vem observando o quanto as pessoas têm esse enorme impulso ou urgência em compartilhar suas opiniões não solicitadas em determinados assuntos ou a respeito das vidas alheias. E o perigo é que, às vezes, aquele relacionamento que você estava super feliz a respeito pode vir a ser envenenado por tais comentários. Tempo atrás eu vi uma influencer que ela tinha acabado de casar e ela parecia estar super feliz com aquilo. Porém, a gente entrava nos comentários, né, das fotos do casamento e tudo mais, e a única coisa que a gente via lá, ou em sua grande maioria, eram comentários a respeito de quantos centímetros a mais o noivo, o atual marido agora, deveria ter e que ele não tinha. Isso pra mim, gente, é não só a prova do quão indelicadas as pessoas podem ser, mas também o quanto que atualmente as pessoas, de maneira geral, elas têm uma tendência a não se sentirem envergonhadas em fazerem esse tipo de comentários. Isso é na vida online e na vida real também. Na situação, no entanto, eu tenho que dizer que eu acho que ela gerenciou de uma forma bem bacana e elegante, eu diria. Ela disse justamente que muitas mulheres estavam ali fazendo um monte de comentários negativos a respeito do marido dela, mas que na realidade elas não faziam ideia do quão maravilhoso ele era para ela na vida dois. E assim sendo, essas mesmas mulheres poderiam estar correndo o risco de perder a oportunidade de conhecer alguém legal, alguém maravilhoso, justamente devido a razões superficiais. E devo dizer que ela está coberta de razão, não é mesmo? Porém, uma coisa a gente tem que dizer, né? Essa moça, ela é uma influência. E apesar dos comentários desnecessários e indelicados, em certa medida ela tá ali para mostrar com uma maior ênfase a vida dela e os bastidores da vida dela. Isso faz parte da profissão que ela escolheu. Apesar de eu achar que até mesmo os influencers precisam ser um pouco mais cautelosos também com o que eles compartilham em relação à intimidade da vida pessoal e da vida de casal. A grande diferença aqui, eu diria, é que o influencer, ele provavelmente já sabe que isso vai acontecer. Mesmo porque, na realidade do mundo atual, não importa o que a gente está fazendo, né? A gente sempre vai receber alguma crítica, principalmente essas pessoas que estão bem expostas aí nas redes sociais. Por outro lado, as pessoas que não trabalham com redes sociais também precisam ter cuidado com o que elas colocam online e também com o que elas compartilham na vida real. E antes da gente compartilhar qualquer coisa em um desses cenários, a gente tem que estar sempre se perguntando para quê? Os momentos especiais da nossa vida, gente, eles são feitos para serem vividos e não para serem postados ou colocados no outdoor para você contar para todo mundo. Eu já cheguei até a ver foto de cama de casal cheia de pétalas de rosa, sabe assim, nas redes sociais, porque um dos parceiros fez uma surpresa e aí outra pessoa tirou uma foto e decidiu compartilhar. A pergunta é justamente essa: para quê? É para ter likes? É para mostrar que você tem uma relação perfeita, que vocês são um casal super feliz? O que é que você tá tentando com isso? E há sim pessoas que vão inclusive na total contramão disso, por meio de não compartilhar nem com a família, nem com os amigos, não contextualizar do ponto de vista social com quem que elas estão se relacionando ou se elas estão se relacionando com alguém. Eu não vivo essa realidade, não posso falar muito a respeito dela, mas por outro lado, eu já poderia dizer que se talvez você viva aí dentro de um contexto que eu chamaria de hostil, dependendo
com quem você convive e tudo mais, talvez essa possa ser sim, inclusive, uma boa solução para a sua relação. Porque se a gente tem constantemente pessoas dando pitaco, às vezes até não solicitados, né? Não é nem porque a gente compartilhou algo, mas elas estão o tempo todo invadindo o nosso espaço, invadindo questões que envolvem na nossa relação, a gente vai ter que, de uma certa forma, criar algo para proteger isso. Apesar dessa medida, essa decisão ser um pouco polêmica. Se você já sabe, por exemplo, que para sua mãe nenhuma pessoa é boa o suficiente, nenhuma pessoa vai estar à sua altura, ela é extremamente crítica em relação a com quem você se relaciona, então para que buscar essa aprovação no seu próximo relacionamento ou no seu relacionamento atual? Compreende? Porque às vezes comentários do tipo, ele tem o dente torto, ela é muito alta, ele não ganha bem, essa pessoa não está à sua altura, eu sei que essa pessoa não é boa para você, podem sim fazer com que antes mesmo que um vínculo esteja forte o suficiente, de fato estabelecido, a arruinar uma possível relação, ou até arruinar uma relação a qual você já está. Isso aí acaba colocando um monte de dúvidas em você, você acaba vendo pelo em ovo, sabe assim? Então, o que eu quero te dizer é, aprenda a tomar as decisões por você, aprenda a fazer as avaliações necessárias por você, invista em ferramentas as quais você consiga de fato fazer esse processo e se sentir confiante o suficiente nas suas decisões, sem precisar de um envolvimento de terceiros, sem precisar da opinião alheia, mesmo porque o envolvimento de terceiros, seja por bem ou seja por mal, as consequências disso não são essas pessoas que vão lidar, é você, porque se trata da sua vida pessoal. E o mesmo aqui vai se aplicar em relação às brigas de casal. Claro, se você estiver sofrendo algum tipo de relação abusiva ou alguma questão aí muito grande, que você precisa buscar ajuda e suporte. Não se isole das pessoas. Eu, inclusive, não estou falando da gente se isolar das pessoas. Mas o que eu estou falando não é a gente compartilhar absolutamente tudo do que a gente vive dentro de casa, com quem a gente tem uma relação a dois, com o mundo externo. Ainda mais se tratando de brigas de casal. Os conflitos que vocês têm, eles devem e precisam ser resolvidos por vocês, entre vocês. Mesmo porque ninguém mais vive aquela realidade. E daí que tá a importância da gente ter as ferramentas necessárias também para resolver e lidar com esse tipo de situação. Se vocês estiverem passando por um momento difícil, tomem muitíssimo cuidado com quem vocês se aconselham. Principalmente que se eu vou me aconselhar com uma amiga ou com alguém que eu tenho uma proximidade, é muito provável que essa pessoa vai assumir as minhas dores. Ela vai ver a situação toda do meu ponto de vista, vai reforçar as minhas próprias interpretações da situação, que muitas das vezes podem estar inclusive enviesadas. Essa terceira pessoa pode projetar até as questões dela, do relacionamento dela na minha realidade. E eu entendo que muitas vezes a gente precisa assim de um ombro amigo, mas seja extremamente seletivo com quem você compartilha e cuidadoso com exatamente o que você vai compartilhar. Mesmo porque, às vezes, vocês dois entre casal depois se resolvem, só que você já manchou a ficha do seu parceiro, da sua parceira, da pessoa com quem você tá junto. Isso também não é legal, porque o que vocês resolvem a dois, esse terceiro não vai saber do que aconteceu, não vai saber da conversa que teve e você ainda vai se sentir na situação que você talvez tenha que dar satisfações para essa pessoa do que foi que aconteceu. Então, sim, a gente tem que preservar e proteger os nossos vínculos nesse sentido. Até mesmo quando a gente está passando por dificuldades. Eu diria que esse é o momento mais desafiador. Porém, se você tiver as ferramentas certas, tudo vai ficar muito mais fácil. Se estiver sendo muito difícil, o que eu aconselho é que, se possível, busque então ajuda profissional ou de alguém que vocês confiem muito, que vocês não acham que essa pessoa vai estar enviesada, né? Que ela vai estar possivelmente o mais neutra possível. Porque aí a gente não vai ter uma situação na qual esse mediador aí tá puxando sardinha para um lado ou para o outro. Mas vai ter, antes de mais nada, os interesses do casal em mente. Não vai ser a respeito de uma pessoa ou da outra, mas do relacionamento, compreende? Se você estiver vivendo conflitos na sua relação ou passando por algumas questões difíceis, eu tenho alguns livros listados aqui embaixo que podem te ajudar bastante nesse processo. Além disso, né, gente, tem um monte de vídeo aqui no canal que pode te ajudar com as mais variadas questões, desde a comunicação, como gerenciar conflitos. E também a gente tem a nossa série nova a respeito de briga de casal, que lá também tem um monte de conteúdo bacana. Bom, essa era a reflexão que eu tinha para hoje e eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve, até mais, se cuidem!